Vamos agora para o nosso estudo de Números. Números capítulos 33 ao 36, os últimos 4 capítulos do livro. Hoje, se Deus permitir, vamos encerrar esse estudo e na próxima aula já introduzir o livro de Deuteronômio. Hoje, capítulos 33 ao 36 de Números, onde Moisés está falando muitas das mesmas coisas que vai mencionar novamente no livro de Deuteronômio, orientações sobre a posse da terra de Canaã. Ele não vai entrar, mas ele está preparando essa geração que vai entrar. E é interessante que esses últimos capítulos do livro olham para frente. Ele faz um resumo das jornadas que eles fizeram para chegar na beira, basicamente, do Rio Jordão, quase prontos para entrar. Mas ele orienta os israelitas sobre o que vai acontecer depois de atravessar o rio. Que eles precisam expulsar os moradores de Canaã, dividir o território entre as tribos e viver conforme a lei do Senhor. Porque assim eles vão ter essa comunhão com Deus. Ok, agora vamos para as perguntas aqui sobre capítulo 33. E a primeira pergunta para Jonathan. Agora deixe-me ler a pergunta e vamos ponto por ponto aqui com suas respostas. Não sabemos a localização de alguns dos lugares citados na rota da peregrinação, mas podemos identificar alguns pontos importantes nessa lista. Então, questão por questão aqui, eles saíram de que lugar no Egito? Saíram de Ramassés, Ok? E saíram desse lugar em que data? no 15º dia do primeiro mês. Ok. E nesse caso, eu coloquei aqui primeiro ano, não menciona isso no texto, mas para ter referência, eles começam a contagem de anos com essa saída do Egito, preparando para a Páscoa lá no Egito. Agora, parte C aqui, qual foi o último lugar de acampamento antes de atravessar o Mar Vermelho? Foi em Piairote. Que ele cita assim, esse lugar perto de Baal-Zephon e Migdol. Depois de sair do Monte Sinai, Jonathan, qual foi o próximo lugar de acampamento identificado? Foi em Quibrote Hatava. Ok. E talvez vocês lembram da história no capítulo 11. Isso foi o lugar onde eles reclamaram sobre a comida. E Deus mandou codornizes e eles ficaram um mês parados comendo a carne desses pássaros. E assim foi um lugar de uma parada ruim para o povo. E quase no final da jornada, depois de sair de Cádiz, se acamparam onde? No Monte Or, na fronteira de Edom. Perfeito. E o que aconteceu no Monte Or e qual foi a data desse acontecimento? Arão morreu e foi sepultado. Ele morreu no primeiro dia do quinto mês, é, 40 anos depois da saída do Egito. Ok, exatamente isso. Ano 40, mês 5, dia 1. Então já faz 39 anos e 3 meses e pouco que eles saíram lá do Egito. Arão acompanhou todo esse tempo e aos 123 anos de idade ele morreu. Já encontramos o relato da morte de Arão, mas agora está repetido nesse contexto de finalizar o resumo da rota da peregrinação. Ok, muito bom, Jonathan. Vamos passar agora para Becca com a segunda pergunta. Nas pragas, além de castigar o faraó e os egípcios, Deus julgou quem? Deus estava julgando os deuses do Egito também. E porque eu estava lendo que cada praga representava ou era relacionado com algum deus do Egito. Então Deus mostrou que ele era o único e verdadeiro Deus. Ok, muito bom. Ele já tinha falado isso lá no capítulo 12 de Êxodo, que foi função das pragas de humilhar os deuses. E assim como você falou, essas pragas atingiram os deuses deles. Eles adoravam animais, adoravam o rei, adoravam o sol, talvez o deus principal deles. E a penúltima praga foi 3 dias de trevas, atingindo até o próprio sol. Então foi uma maneira que Deus humilhou esses falsos deuses diante dos próprios egípcios.
Agora, pergunta 3, Léo. 3 partes aqui. O que Deus mandou que o povo fizesse depois de atravessar o Rio Jordão? Primeira parte, com os moradores da terra. Ele mandou expulsar todos eles. Ok. Ele falou de desapossar na revista atualizada, que a ideia é justamente de expulsar esses povos. E com as imagens idólatras desses povos? Destruir. Ok. Deus não tratou essas imagens como patrimônio cultural que precisava ser protegido. Eram abominações. E assim ele mandou que destruíssem todos esses ídolos. E na distribuição da terra, o que ele mandou? Ele mandou para que ele sorteasse. Ok. Seria distribuído entre as tribos, sorteado entre as tribos, e a herança maior para as tribos com maior número de pessoas. Então, isso explica novamente parte do motivo do segundo censo que estudamos recentemente, onde ele contou todo o povo preparando para entrar na Terra Prometida. Ok, muito bom, Léo. Agora, Benita, pergunta 4. O que seria o efeito se não expulsassem completamente os moradores da terra? Ah, os que ficaram iam dar problemas para eles e eles iam fazer com os israelitas o que eles planejavam fazer com o povo da terra. Ok, então, primeiro seriam como espinhos para perturbar o povo. Seria um problema constante para eles. E Deus ia transferir, num sentido, o castigo destinado a esses outros povos, agora ia cair sobre o próprio povo de Israel. E sabemos que Deus demora um pouco nisso. Ele deixa Israel morar na terra por alguns séculos, mas ele traz o castigo quando esse povo também se rebela contra. E a primeira questão, de ser espinhos para perturbar o povo, de fato, eles acabaram adotando muitas das práticas pagãs desses povos e assim provocando a ira de Deus por causa dessa rebeldia contra o próprio Senhor. Ok, agora entrando no capítulo 34 e voltando para Beca com a pergunta número 5, quais tribos teriam sua herança do lado oeste do Jordão? Judá, Efraim, Manassés, né, a metade da tribo, Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, Naftali e Dan. Ok, acho que você fez mais ou menos olhando para o mapa, do sul para o norte, e aqui eu fiz uma outra sequência, mas são os mesmos nomes. Então, contando aqui, são 9 tribos e meia que ficam do lado oeste. Isso dentro do território contemplado realmente como parte da Terra Prometida. E a outra pergunta sobre isso, para Léo, quais tribos teriam sua herança do lado leste do Jordão? Seria Ruben, Gades e a meia tribo de Manassés. Ok, exatamente. As outras 2 tribos e meia. E percebendo que nessas 2 listas não encontramos o nome de Levi. E vamos tratar disso já em outra pergunta. Mas nessa parte do leste, seria o que nós chamamos da Transjordânia, por causa da perspectiva dos israelitas. Quando falavam sobre a terra, eles estão do lado oeste. Então, o que fica do outro lado do rio seria Transjordânia, o outro lado do Rio Jordão. Às vezes chamavam de além do Jordão, aquela região. Jersey, pergunta número 7. Quem seria responsável pela distribuição da terra? Eleazar e Josué. E também um chefe de cada tribo para ajudar a dividir. Ok, muito bom. Eu coloquei só Eleazar e Josué, mas você tem razão, que ele também falou de um príncipe para cada tribo, representando aquela tribo. E o que nós observamos nisso é que depois de escolher sacerdotes, Deus começa a fazer uma divisão entre a liderança espiritual e a liderança civil do povo. Moisés teve mais ou menos os 2 papéis. Moisés era líder civil, mas ele também exercia algumas funções de sacerdote. Entrava no tabernáculo, por exemplo.
Porém, uma vez que Arão e seus filhos foram escolhidos como os sacerdotes, parece que Moisés não exercia a mesma função mais, mas continuou como líder civil. E agora, olhando para a próxima geração, tem o filho de Arão, Eleazar, e o sucessor de Moisés, Josué. Não era filho de Moisés, mas o sucessor de Moisés, Josué. Então, ainda vai ter agora o papel de sacerdote e de rei. E esses dois papéis continuam separados agora, daqui para frente, que nunca temos um rei que também exerce a função de sacerdote até chegar em Jesus Cristo. Jesus une esses ofícios novamente, mas ele é um caso completamente especial. Então aqui é Eleazar, o sacerdote, e Josué, o líder civil. Ok, pergunta número 8, já entrando no capítulo 35. Benita, 4 partes nessa pergunta sobre 35, justamente sobre as cidades dos levitas. Então, primeiro, a tribo de Levi receberia quantas cidades ao todo? 48. 48 cidades. Qual seria a medida do território ao redor de cada cidade? 8.000 côvados, 2.000 de cada lado. Ok, você calculou 2.000 de cada lado para chegar em 8.000 nesse sentido. Eu coloquei um pouco diferente. Ele fala no versículo 4 de 1.000 côvados e no versículo 5 de 2.000 côvados. E acredito que a explicação mais provável é que ele está dizendo ao redor da cidade tinha 1.000 côvados, que daria 450 metros mais ou menos, de uma área onde talvez eles teriam algumas construções, algumas coisas pertencendo mais à cidade, e depois, medindo a partir disso, mais 2.000 côvados, que seria espaço que nós vamos já falar sobre finalidade na parte C. Mas é um pouco difícil ter certeza exatamente de como foi feita essa medida. A explicação mais plausível para mim seria essa. E assim você estaria medindo 2, 2, 2 e 2, 8.000 côvados nesse sentido ao redor da cidade. Agora, parte C. Qual seria a finalidade desse espaço aos arredores da cidade? Seria usado para o gado, rebanhos e todos os seus animais. Ok, exatamente. Lembrando que, em boa parte, os levitas dependem das outras tribos para sua alimentação. Mas ainda tem alguns animais, provavelmente produzindo leite, carne, em algumas situações para os próprios levitas. E quantas dessas cidades, Benita, seriam designadas como cidade de refúgio? 6. 6 cidades, 3 de cada lado do Jordão, ele diz. E vamos ver um pouco mais sobre essa cidade de refúgio já em outra pergunta. E vamos passar agora para a pergunta número 9, voltando para Beca, entrando no capítulo 36. Beca aqui falou sobre casamento de mulheres. Qual foi a regra estabelecida sobre o casamento de mulheres que herdassem terra do seu pai quando o pai não tinha herdeiro masculino? Um caso que já foi tratado, mas agora tem uma consequência daquela decisão que precisa ser resolvida aqui. Qual foi a regra para resolver esse problema? A questão surgiu, né, quando as filhas de Zelofeate, da tribo de Manassés, elas conseguiram, então, a herança da terra dos seus pais. Só que agora, então, as mulheres, né, que o pai não tivesse filho masculino, então elas deveriam se casar dentro da própria tribo dos seus pais, garantindo, então, que cada tribo mantivesse as suas terras ao longo das gerações. Ok, exatamente isso. Basicamente, o que nós temos é uma regra que envolve herança passando para os filhos homens, com o entendimento que a mulher normalmente se casa e ela tem o benefício da herança do marido dela, mas a terra fica no nome da família do marido. Como aquela regra foi dada, dizendo que no caso de não ter herdeiro masculino, as mulheres herdariam a terra do pai. Agora a questão é que se ela casar com alguém fora da tribo,
o controle daquela terra passaria para alguém de outra tribo e acabar cortando em pedaços o território de todas as tribos. Então, para evitar isso, ele falou que elas teriam que casar dentro da tribo. Então, limitou as opções para o casamento das moças nessa situação de herdar do pai por falta de irmão masculino. E lembrando que as tribos não eram pequenas, então ela ainda estaria numa tribo com centenas de milhares de homens, mas ela não teria direito de casar com alguém fora da tribo dela. Ok, obrigado, Becca. Agora, a pergunta número 10 dos desafios hoje vai para o Léo. Léo, explique a função da cidade de refúgio. Era para pessoas que, se eles matarem alguém sem intenção, sem querer, poderia se salvar dos Vingadores. Ok, exatamente. Quando alguém matasse outro, normalmente seria a pena de morte. Cometeu homicídio, então morreria por causa disso. Mas, no caso aqui, e quem teria esse direito de matar a pessoa seria um parente próximo chamado de vingador de sangue. Então, o vingador de sangue iria atrás da pessoa que foi responsável pela morte. Mas se essa morte não fosse intencional, ele dá um exemplo, por exemplo, de um acidente no trabalho que o machado acaba escapando a cabeça do machado e bate na cabeça da outra pessoa e mata. Não foi a intenção, foi acidente. Nesse caso, a pessoa que estava usando o machado nesse momento teria que correr para uma cidade de refúgio e, chegando naquela cidade, seria protegida até o julgamento. Alguém chegaria acusando a pessoa. Você matou meu irmão. Aí ele teria que voltar para a cidade onde aconteceu isso para julgar o caso. Se ele for encontrado culpado de homicídio proposital, fez de intenção, nesse caso, ele teria justamente a obrigação ou teria que sofrer a consequência, a morte. Porém, se for julgado que foi acidente mesmo, agora ele voltaria para a cidade de refúgio. E chegando na cidade de refúgio, ele teria que ficar dentro daquela cidade até a morte do sumo sacerdote. Se ele saísse das paredes, dos muros da cidade, o vingador de sangue ainda teria direito de matar. Então ele teria que morar naquela outra cidade, talvez o resto da vida, talvez alguns meses, depende da morte do sumo sacerdote. Então foi uma maneira de garantir a justiça, de julgar corretamente casos assim de homicídio por acidente. E Deus protegendo o povo. Lembrando que tinha 6 cidades de refúgio, 3 de cada lado do Rio Jordão, e se olhar no mapa, são bem distribuídos. Uma cidade no norte, outra no meio e outra no sul, dos 2 lados. E a ideia é que não daria mais de um dia de viagem para alguém chegar numa das cidades de refúgio, de qualquer lugar na Terra. E foi justamente para permitir que fugisse rapidinho para esse lugar. Ok. Vamos então para a pergunta número 11. E na pergunta 11, eu vou responder essa pergunta porque ninguém se voluntariou para isso. Eu perguntei aqui o que podemos aproveitar do princípio estabelecido, e até dei a referência errada da outra vez quando eu mandei o esboço. Então agora, voltando para isso, o que podemos aproveitar do princípio estabelecido no capítulo 33, versículos 55 e 56. Diz aqui: porém, se não desapossardes diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhagas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Então, o que nós temos aqui, nesse caso? O que podemos aproveitar? Obviamente, nós não recebemos um território, nós não estamos morando dentro de uma terra definida assim, mas pense em como a mesma ideia se aplica no Novo Testamento. Eu quero mencionar aqui 2 aplicações principais disso. Primeiro,
na nossa própria vida. Aqui estamos falando de uma terra que foi a habitação do povo do Senhor. Mas em nossa vida, nós devemos ser lugar que Deus habita. E por isso, precisamos expulsar o pecado da nossa vida. Podem ver comigo em Colossenses capítulo 3, começando no versículo 5. Ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Eles precisavam expulsar os povos pagãos para habitar na terra. E nós precisamos expulsar as condutas pecaminosas para ter uma nova vida em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 6, começando no versículo 14. 2 Coríntios 6, começando no 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, a nossa vida, nosso coração precisa ser uma terra habitável para Deus. E por isso precisamos expulsar o pecado. Agora, uma segunda aplicação vem de 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios 5, onde ele trata do problema de imoralidade na igreja de Corinto, ele fala de um caso específico, e no versículo 4, ele disse, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Deus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então, esse ensinamento de Paulo para a igreja é de expulsar pessoas que persistem abertamente na prática do pecado, para manter a pureza da igreja, para não permitir que o fermento cresça. O mesmo problema do povo de Israel na terra. Se deixasse os idólatras, os pagãos permanecerem na terra, seria uma cilada para eles, teria o efeito de levar esse povo de volta para o pecado. Então é importante para nós observar a pureza que Deus exige na vida particular e também na vida da igreja. Ok. Falando então sobre semana que vem, como eu comentei no começo da aula, nós vamos introduzir o livro de Deuteronômio.